Olá, pessoal, pela filosofia nossa de cada dia em mais um momento de reflexão. Eu quero hoje tematizar com vocês a nossa 12ª lição sobre ética. Nós estamos nessa série de lições sobre ética, onde eu procuro apresentar para vocês algumas das ideias, alguns dos princípios básicos desde os quais a reflexão ética, enquanto uma perspectiva institucionalizada e que transita da relação socialização-subjetivação, efetivamente acontece, ok? Então, na nossa 12ª lição, nós vamos tematizar a centralidade das instituições e, nesse caso, inclusive, o exemplo das instituições em termos de enquadramento, reflexivização, regulação e implementação dos processos de socialização e de subjetivação. Eu gostaria de começar relembrando um conceito que é central na teoria política do filósofo liberal norte-americano John Rawls, que é o conceito de estrutura básica da sociedade. Por esse conceito, ele entende as principais instituições sociais e, de modo específico, isso que nós podemos entender por instituições públicas, não apenas o Estado, o judiciário e as suas instituições consentâneas, mas, inclusive, e aqui seria um significado um pouco maior do termo público, o próprio mercado, tradições culturais estabelecidas em termos de uma dada sociedade democrática e liberal. De todo modo, vamos entender aqui estrutura básica da sociedade por instituições públicas. E no caso, mais uma vez, de John Rawls, nós temos exatamente a ideia de que as instituições públicas, na medida em que são centrais em termos de gestão desses processos de socialização e de subjetivação, determinam o status quo, ok? Por isso que as instituições são absolutamente fundamentais em termos de reflexão ético-política. Aliás, por isso que a reflexão ético-política se direciona ao enquadramento destas mesmas instituições, porque são elas que, de fato, dinamizam status quo. É a partir do modo como elas estão reguladas, como elas funcionam, como elas se vinculam entre si, vamos pensar aqui no judiciário e no sistema político, e como elas se vinculam socialmente, que nós temos, então, a constituição desse processo amplo de dinamização social em torno ao status quo, em torno ao embate, aos acordos entre os indivíduos e os grupos, e em torno, obviamente, à justificação do poder. Então, por que as instituições são centrais? Como eu venho dizendo, são fundamentais para a teoria política, e no caso aqui, para o nosso tema, para a ética, para a reflexão ética, porque as instituições determinam status quo, porque é a partir dela que esses processos de socialização e de subjetivação acontecem, porque é a partir das instituições que nós temos, então, a formação da sociedade de um modo geral, ou então, se forem mal reguladas, se estiverem desestruturadas, a deformação da sociedade como um todo. Aliás, se nós lembrarmos mais uma vez da nossa herança ético-política, da nossa herança filosófico-normativa em termos de tradição greco-latina, nós vamos perceber que as instituições públicas, a res publica, ok? A democracia, enquanto exatamente sendo marcada por um conjunto de princípios e de instituições públicas, se constitui na base desde a qual nós nos formamos, nós nos desenvolvemos ao longo do tempo. Portanto, nada ocorre fora das instituições, tudo depende da dinâmica dessas mesmas instituições em termos de regulação da sociabilidade, da intersubjetividade, da relacionalidade entre comunidade e indivíduo, sociedade e indivíduo. E lembrem que nós tematizamos em lições anteriores, em particular na lição 10 sobre ética, a questão da ética como ciência, e mesmo na lição 11ª, a ideia de que o poder precisa ser justificado, nós tematizamos, como eu dizia, nessas duas lições, seja a perspectiva de que a formação humana não acontece de qualquer modo, não é realizada por qualquer instrumento, por qualquer meio, e inclusive não é implementada por qualquer tipo de instituição e sujeito, e no mesmo sentido, na mesma dinâmica, de que não é qualquer forma de poder que consegue estabilizar uma sociedade de iguais em aspectos relevantes, embora diferentes em outros ao longo do tempo. Não é qualquer tipo de instituição, não é qualquer tipo de processo formativo, não é qualquer tipo de sujeito, de prática, de valor que, de fato, se constituem como referenciais, como paradigmáticos para garantir que a socialização e a subjetivação ocorram de modo estabilizado, de modo efetivo ao longo do tempo. E vejam que eu sempre menciono a questão
da socialização e da subjetivação, ok? Porque, de fato, é esse o par estruturante da condição humana, desde o qual nós nos constituímos enquanto sociedades humanas no espaço e no tempo histórico-políticos, e nós nos formamos enquanto subjetividades singulares, irredutíveis umas às outras, ok? Então, quando nós falamos em ética, filosofia política, ciência, e em particular ciências humanas e sociais, pensando em termos contemporâneos, nós falamos nessa imbricação mútua, nessa relacionalidade, nessa dependência recíproca de sociedade e indivíduo, socialização e subjetivação. Por isso, mais uma vez, a ideia de que nós nos construímos socialmente e de que as condições encontradas socialmente definem, então, dinâmicas intersubjetivas amplas, assim como a própria construção das identidades dos indivíduos. E aí, então, nos faz mais sentido ainda isso que eu dizia antes na 10ª e na 11ª lições sobre o fato de que nós não nos formamos de qualquer modo, de que a formação humana não é espontânea, e no mesmo sentido de que o poder precisa ser reflexivizado, controlado, corrigido, aplicado de modo moderado, porque ele efetivamente é perigoso, ok? Assim como nós não nos formamos de qualquer modo, não nos formamos espontaneamente, o poder não pode ser aplicado de modo direto, de modo imediato, de modo imediado, ok? E muito menos personalista. Por isso que existem as instituições públicas e, inclusive, os contrapesos recíprocos, não apenas entre as instituições, mas no que diz respeito também aos direitos e às garantias fundamentais, de modo que aqui o trabalho de regulação da socialização e da subjetivação por parte dessas mesmas instituições é feito de modo mediado, seriado, progressivo, justificado permanentemente e com a possibilidade de, a qualquer momento, ser travado, corrigido, reformulado, recomeçado, se for o caso, para que, de fato, ele faça jus à pluralidade sociopolítica, aos nossos direitos e às nossas garantias fundamentais, à nossa isonomia, à nossa segurança, à nossa simetria e à nossa horizontalidade jurídicas, ok? E mais uma vez, então, aqui emerge exatamente a centralidade das instituições, porque, como eu disse, a socialização e a subjetivação, em primeiro lugar, são dinamizadas a partir de núcleos estruturantes que nós chamamos de instituições. Então, é a partir delas, vamos pensar que nós nos reunimos em torno ao sistema político, ao sistema judiciário, ao sistema econômico, às práticas culturais intersubjetivamente vinculantes a uma democracia, e a partir de todos eles, em imbricação, em interrelacionalidade com todos eles, nós nos constituímos ao longo do tempo como indivíduos e grupos, nós disputamos hegemonia, nós consensuamos, nós travamos acordos, digamos assim, que nos permitem uma consolidação normativa, uma consolidação institucional progressiva de novas práticas, novos valores, novos sujeitos. A partir dessas instituições, nós constituímos identidades pessoais e, de modo muito importante, nós planejamos a própria sociedade. Vejam, portanto, que as instituições são a base de organização, de dinamização dos processos de socialização e subjetivação e nos permitem planejar a sociedade que nós temos e a sociedade que nós queremos. Daí, mais uma vez, remetendo-se à lição 10, a correlação de ciência, política e educação, e também remetendo-nos à lição 11, a questão de que o poder precisa ser justificado, reflexivizado, controlado, moderado e corrigido quando for o caso, porque, de fato, a ética, a política, a ciência tem como núcleo a ideia de que nós, seres humanos, enquanto indivíduos e coletividades, nos organizamos de modo autorreflexivo, autocontrolado e autocorretivo ao longo do tempo. Nós evoluímos de modo progressivo e desde uma perspectiva autônoma, crítica, criativa, que nos permite compreender, desde que nós estejamos, obviamente, formados para tal, possuindo paradigmas científicos e práticas institucionais que nos possibilitam isso, mas, enfim, nós progredimos ao longo do tempo a partir da nossa capacidade de compreender os problemas cotidianos, de nos compreendermos naquilo que somos, naquilo que nós podemos vir a ser em termos do nosso devir formativo humano, e, finalmente, a partir do fato de que nós conseguimos compreender o nosso meio, nos compreendermos, também temos condições de construir instrumentos e práticas formativos que nos permitem, então, realizar essa natureza humana que nós somos ou que nós temos em termos normativos, em termos utópicos, em termos
institucionalizados. Então, mais uma vez, tudo depende das instituições públicas, ao ponto, se nós nos lembrarmos de Platão e de Aristóteles, termos exatamente essa correlação direta entre justiça e estabilidade institucional e justiça e instabilidade social, ou, ao contrário, injustiça e desestruturação institucional, e então injustiça e desestruturação social. Então vejam que um dos grandes núcleos estruturantes da cultura ocidental, da filosofia ocidental, diz respeito exatamente a essa correlação direta entre instituições e sociedade. Como eu disse, justiça e estabilidade institucionais com justiça e estabilidade sociais. Injustiça e instabilidade sociais levando diretamente à injustiça e à instabilidade sociais. Então, é nesse sentido que as instituições precisam ser reflexivizadas, ser fundadas cientificamente, ser organizadas em termos normativos, e, portanto, nesse caso de que o poder e os processos de socialização e de subjetivação, desde as instituições entabulados, justificados, regulados, precisam, de fato, encontrar essa abrangência que é, ao mesmo tempo, macroestrutural e subjetivante, que depende de pressupostos morais, que depende de pressupostos científicos, que, no caso, depende que essas mesmas instituições não tenham um cunho arbitrário, não tenham um cunho personalista, não tenham um cunho espontaneísta, porque, lembre, logo no início, não é de qualquer modo que nós nos formamos, não é por qualquer tipo de instituição, por qualquer tipo de prática social que nós, de fato, nos constituímos como seres humanos, assim como o poder precisa ser justificado, precisa ser reflexivizado, porque ele é perigoso, ele representa o potencial criativo e destrutivo do ser humano. Hegel já dizia isso, né? Até nas situações mais bárbaras, nós vemos o humano lá, porque só os seres humanos são capazes das maiores virtudes e dos piores vícios, digamos assim. Mas vejam que eles só são capazes das maiores virtudes e dos piores vícios por causa das instituições, por causa dos processos de socialização, desde os quais se constroem enquanto sujeitos. Então, por isso, mais uma vez, a importância de que as instituições sejam enquadradas científica e normativamente e de que elas estejam fundadas em uma perspectiva de natureza humana, ou se nós pensarmos de modo mais contemporâneo, de objetividade epistemológico-moral, que nos permita assumir uma atuação uniforme, imparcial, neutra, impessoal e estritamente legalista, estritamente técnica, no que diz respeito à regulação da sociabilidade. Enfim, é a partir das instituições que a simetria, a horizontalidade, a isonomia e a segurança jurídica são asseguradas e são efetivadas, é a partir das instituições que os direitos e as garantias fundamentais são efetivamente materializados, e é a partir das instituições que os processos de integração social, de reconhecimento, inclusão, participação, são de fato pensados, planejados e instaurados ao longo do tempo. Por isso que no caso da filosofia ocidental, e no nosso caso em termos de ética e filosofia política, as instituições sempre foram e sempre são o grande problema, o grande desafio das reflexões teóricas em sua correlação com a prática política cotidiana, ok? Porque, de fato, aqui está, no caso das instituições, o segredo para uma sociedade estável e justa, ou então a resposta para os nossos graves problemas sociais, para essa situação de desestruturação social que nós vivemos ao longo do tempo. Aliás, quando nós falamos em instituições, só deixar claro que nós nos estamos referindo a 3 aspectos importantes. Em primeiro lugar, o fato de que as instituições significam a estrutura central em termos de legitimação e de aplicação do poder social. Em segundo lugar, que ela se constitui no centro administrativo gerenciador de uma coletividade. E, finalmente, que por instituições nós estamos significando feixes ou estruturas relacionais e intersubjetivas de práticas, símbolos, valores e poderes em comum. Por exemplo, quando nós falamos em Estado, sistema político, sistema judiciário, nós nos referimos a uma infraestrutura material específica, mas também a sistemas de relações, de signos, de práticas, de valores próprios. Vamos pensar aqui a política partidária, a regra da maioria, o direito positivo, a constituição política, a separação e a correlação, mesmo a sobreposição entre o judiciário e o sistema político, direitos e garantias fundamentais,
mediações institucionais, mediações jurídicas estruturantes, ok? E, sobretudo, as instituições são o objeto central da ética e da filosofia política, porque é a partir delas e do modo como estão organizadas que nós temos a determinação do status quo, e nesse caso é a partir da justiça e da estabilidade institucionais que nós temos justiça e estabilidade sociais, ou então é a partir da injustiça e da instabilidade, da desestruturação institucionais que nós temos injustiça, instabilidade e desestruturação sociais. E, mais uma vez, quero ressaltar aquilo que eu falava em outros momentos para vocês, ou seja, de que a nossa, na filosofia, na ética, na filosofia política, nós partimos sempre dessa ideia de que nós, seres humanos, enquanto coletividade, enquanto grupos, enquanto indivíduos, inclusive, somos capazes de reflexivizar, de objetivar o quadro institucional, os próprios processos de socialização e de subjetivação que nós temos e nos quais nós estamos inseridos. E na medida em que nós somos capazes de objetivá-lo, essa é uma premissa básica, sem a qual não haveria ciência, não haveria ética, não haveria filosofia política, não haveria religião, não haveria nada em termos institucionais, no caso, sem essa possibilidade, e com essa possibilidade, para sermos mais exatos, nós somos capazes, ao mesmo tempo, de reflexivizar, de objetivar e, então, de assumir de modo consciente, autônomo, crítico, criativo, os desafios sociais. Nós somos capazes de compreender a sociedade e as suas instituições, as suas relações, somos capazes de planejá-las e de reconstruí-las. Então, isso é muito importante, a reflexão em torno às instituições, em torno aos processos de socialização e subjetivação, em torno ao que nós somos e como nós podemos chegar a ser isso que idealmente compreendemos como básico em torno a nós, tudo isso implica na nossa capacidade de recriar o humano por meio da reforma institucional, de reorganizar os processos de socialização e subjetivação por meio, mais uma vez, da reconstrução institucional. Então, vejam aqui, muito interessante, a reforma institucional possibilita a reforma da sociedade. E, no caso, a manutenção de problemas institucionais implica na normalização e até na intensificação de problemas sociais. Portanto, a centralidade das instituições como um dos eixos estruturantes da filosofia ocidental e, no nosso caso, da reflexão ética, da ética como ciência. E, como consequência, por óbvio, da própria filosofia política. Um grande abraço.